noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal pretende marcar para a semana que vem um encontro amistoso entre os representantes máximos dos três poderes. Missão que a cada dia, você que nos acompanha sabe, parece ficar mais difícil, né? Em publicação feita nas redes sociais, o STF alerta para notícias falsas de que a Corte teria proibido o governo federal de atuar no enfrentamento da CPI da Covid. Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou essa nota que nós vamos ver agora aqui no telão. Nela é relatada toda a atuação do governo federal para conter a pandemia e a propagação do coronavírus, da Covid-19, e as posições do Executivo em relação ao STF. Em conversa com alguns apoiadores durante a manhã de hoje, na saída do Palácio da Alvorada, a famosa saidinha, o presidente Jair Bolsonaro expressou esta opinião em relação ao Supremo. Vamos ouvir. Vou rebater logo mais a nota do Supremo Tribunal Federal de ontem, dizendo que não tirou poderes meus. Isso é fake news. Uma decisão, eu acho que é de março, ou de abril. Obrigado aí. O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. Então, o Supremo, na verdade, cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores, de forma indiscriminada, poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no inciso 5º da Constituição, inclusive o ir e vir. Estado de sítio. Mais que estado de sítio. Que estado de sítio, se eu decretar, ele só entra em vigor depois que o Congresso aprovar. E se tiver problema, eu respondo. Prefeito não responde por ter prendido mulher na praia, ter algemado pessoas em praça pública, por ter decretado toque de recolher, obrigado o cara a ficar em casa, o cara que não tinha nada, tinha um chuchu na geladeira, não tinha o que comer, porque uma parte considerável, quase 40 milhões de pessoas, viviam da informalidade, trabalhavam de manhã para comer de noite, fecharam templos religiosos, fizeram barbaridade, acobertado pelo... Cobertado não, né? Mas autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã lá no Palácio da Alvorada, a famosa saidinha do presidente da República. Meu querido Jorge Serrão, essa live agora das 7 horas da noite, 7h30 da noite, que o presidente da República sempre faz, vai discutir tanto essa questão do Supremo Tribunal Federal, que ele vai, como vocês ouviram, dizer aquilo que ele pensa, enfim, vai responder ao Supremo, e também diz que vai apresentar provas em relação às fraudes eleitorais que ele alegou já na semana passada. Pois é, vamos aguardar tudo isso que vai ser muito interessante. Agora, houve uma crítica muito interessante, uma crítica muito importante, que foi feita agora pelo presidente do Clube Militar, general Eduardo José Barbosa. Essa observação contra o Supremo é forte. Muito provavelmente para respaldar uma CPI esdrúxula que mais parece um tribunal de inquisição, o STF vem a público afirmar que não impediu o Executivo Federal de coordenar as ações no combate à pandemia, quando todos que sabem ler um mínimo de português podem constatar que as decisões do Supremo deram a governadores e prefeitos o poder absoluto para decidirem o que bem entendessem, inclusive com medidas inconstitucionais e desvio escancarado de recursos públicos. A temperatura está subindo. O presidente Bolsonaro promete ser duro, continuar jogando duro com o Supremo, na live que fará daqui a pouco e que a Jovem Pan tradicionalmente exibe toda quinta-feira, e é muito importante, agora vai ser muito importante que haja um rearranjo dessa briga entre os poderes. Essa reunião que Luiz Fux quer marcar com o presidente da Câmara, presidente do Senado, é fundamental para que todos coloquem as cartas na mesa e lavem a roupa suja. Agora, um fato importante, o presidente Bolsonaro tem, sim, a obrigação de cumprir o artigo 84 da Constituição, que diz que ele é soberano para tomar decisões. E o Supremo tentou usurpar dele essa atribuição. Cabe ao presidente exercer a soberania. Se ele não exercer, alguém vai exercer por ele e ele vai se dar mal. Ô Fábio, nessa briga entre Presidência da República, Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal, representante do Poder Judiciário, quem tem razão?
Todo mundo esticou a corda a partir do momento em que o presidente também ele leva aí ao extremo o seu discurso golpista. Quando o presidente ameaça ter ou não ter eleições por conta da história do voto eletrônico ou do voto impresso, é óbvio que ele faz uma ameaça que tem que ser respondida, né, acho que no devido tom, pelos demais poderes. Então, ele assumiu em dia 1º de janeiro de 2019 e, desde então, fica com essa farsa da fraude eleitoral. Então, é claro que os desmentidos, é claro que as respostas, elas também sobem de tom. Ele não conseguiu até hoje, minimamente, e nem vai conseguir, até porque a urna eletrônica tem 25 anos e até hoje não houve o menor indício de fraude. Ele, evidentemente, faz esse seu discurso para o seu bando de convertidos, para animar a claque, para mobilizar a claque, que, aliás, anda definhando nos últimos tempos. Acho que o ministro Fux vai perder tempo. Constantino, você acha? O cheiro de golpe vem justamente desse Supremo, né? Que soltou Lula interpretando uma vez mais a Constituição em uma década, pela terceira vez, depois o tornou elegível e agora articula, ignorando a independência dos poderes, contra, né, uma PEC para tornar o nosso sistema um pouquinho mais transparente e seguro, lembrando que só Brasil, Butão e Bangladesh adotam esse sistema que temos. E eu garanto a vocês que não é por falta de tecnologia que Japão, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha e França não têm essa nossa urna maravilhosa, que o Barroso diz que é um dos sistemas mais seguros do mundo, basicamente repetindo la garantia soi yo. Em relação à nota da SECOM, ela é perfeita, né? E ela vai nos fatos mostrando que o Supremo Tribunal Federal espalhou fake news, mentiu na cara dura, dizendo que não subtraiu poderes do presidente. Isso me lembra aquela piada que tinha na época do Ford, que começou a fazer carro, que dizia assim, quais são as cores, né? Não, você pode comprar em todas as cores que você quiser, desde que seja preto. Só tinha um carro preto na época, né? O que o Supremo está dizendo é assim, não, eu não disse que o presidente não tinha poder, eu disse que ele podia coordenar, desde que ele fizesse exatamente aquilo que nós, do Supremo, junto com esses governadores e prefeitos, em nome da ciência, amém, dizemos que é o certo, né? Inclusive é contra a Constituição. O presidente, o governo, foi 2 vezes provocar a justiça contra a inconstitucionalidade dessas medidas e não teve êxito. A medida diz claramente, não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente decisões dos governos estaduais, distrital e municipais. As interpretações das PGEs, as Procuradorias Gerais dos Estados, que é quem mal ou bem interpreta essas decisões do Supremo para aplicar na prática a lei, as decisões das PGEs foram todas nessa linha, de que a decisão do Supremo esvaziou o poder federal e delegou aos prefeitos e governadores a decisão para controlar a pandemia. Então, é fake news na cara dura. E são esses que estão dizendo, confiem nas urnas. Aquelas que os tucanos tentaram fazer auditoria com especialistas e não conseguiram, né? Então, tudo isso é muito lamentável. O Fux quer fazer uma reunião para ver se tem mais harmonia. Eu não quero harmonia. Harmonia eu quero se possível. Mas muito antes de harmonia entre os poderes, eu quero independência. E está difícil com esse Supremo ativista aí, hein? Minha querida Bruna Torlai, com essas brigas todas, onde é que a gente vai chegar? Em primeiro lugar, vamos se colocar assim à distância e analisar que história é essa de ministro do Supremo pedir reuniãozinha para lavar roupa suja. Quer dizer, já mostra que não tem seriedade, que não tem independência entre os poderes. O que o Constantino falou é importante. Essa história de harmonia, trabalhar em conluio, o que é isso? Quer dizer, essa é a maneira como o Supremo se habituou a trabalhar. O Supremo se habituou a realmente trabalhar na jogadinha, jogando ali com os amigos que estavam nos demais poderes. Isso é o contrário de você ter ambiente democrático. Ambiente democrático é poder distribuído. E se o poder é distribuído, não necessariamente você vai ter a concordância, não, e muito menos você pode ter usurpação, né? O Supremo, ele concentra e aí depois ele quer fazer acordinho para fingir que está tudo bem. Nós, população brasileira, sabemos o quanto custou essa
super atribuição de poderes a prefeitos e governadores ano passado. Quem tem negócio, quem não conseguiu chegar em casa, quem não pôde ir para a própria casa por causa de medidas restritivas, sabe o que aconteceu no Brasil no ano passado graças a essa nota do Supremo. E o povo não vai esquecer. Não adianta o Fux fingir que nada aconteceu. Fábio, eu vejo que você discorda da Bruna. Não, eu discordo de muita coisa. É óbvio que o Supremo, ele interveio no sentido de garantir a estados e municípios aquilo que prevê a lei. Eles podem, por exemplo, determinar o horário em que você pode sair de casa, que o transporte público pode funcionar, principalmente numa situação de exceção como essa. Agora, independentemente disso, você já pensou que país seria esse se todas as decisões em relação a essa pandemia ficassem a cargo, por exemplo, de Pazuello, né? O grande ministro e sua trupe? Nossa, mãe, já pensou que maravilha seria esse país? Serrão, o que aconteceria? Olha, aconteceria que haveria uma coordenação do governo federal certa ou errada. E essa coordenação foi impedida claramente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou chamar o VAR, porque no dia 29 de abril de 2020, o povinho brasileiro, a imprensa de memória curta, se esquece de que o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão monocrática impedindo o presidente Jair Bolsonaro de cumprir o seu livre papel, artigo 84 da Constituição, de nomear livremente o diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Pior, o presidente Bolsonaro aceitou isso. Mais grave ainda, a Advocacia Geral da União não recorreu da decisão. Curioso, né? A mesma Advocacia Geral da União, comandada pelo André Mendonça, que agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que está acontecendo aqui, vamos deixar bem claro, o Poder Supremo, de maneira ilegítima, está se colocando acima de todos. E esse Poder Supremo, ele não existe. Existe Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e talvez até Poder Militar. Poder Supremo não existe. Supremo Tribunal Federal é para ser o guardião da Constituição. Mas como essa Constituição nossa é prolixa, não funciona, mal regulamentada, ela dá margem à interpretação constante dos membros do Supremo. Por isso, o Brasil está à zona que está. O presidente Bolsonaro, repito, ou ele exerce a soberania do seu papel presidencial, ou isso aqui vai por água abaixo. Vamos para uma guerra civil, para uma divisão entre as pessoas radicais nesse país, em meio a guerras de narrativas que são inconclusivas e inúteis. Ponto. Constantino, eu tenho 30 segundos. 30 segundos só para esclarecer um ponto, né? Na verdade, quem tem que decretar estado de sítio, se for o caso, é o presidente e aprovar o Congresso. Isso não foi feito. Então, não é absolutamente verdade que prefeitos e governadores tinham liberdade para dizer a hora que cada um vai sair de casa. Eu vejo que o nosso convidado tem um negócio da China ali atrás. Talvez na China. No Brasil, não. Temos uma Constituição e uma democracia. Fábio, já que você foi citado, por favor. O público, por exemplo, funcione. A gente teve um pequeno probleminha no áudio. Você pode repetir, Fábio, por favor? Não, eles podem sim, por exemplo, determinar o horário em que o transporte público funcione. E isso vai, obviamente, determinar a atividade, o ritmo de toda a população. Não, pessoas foram presas na rua, Fábio. Pessoas foram presas por estar na rua. Isso é coisa de ditadura chinesa, não de democracia. O caso... Ninguém foi preso. O caso lá do Rio de Janeiro, lá que ele cita toda hora, não foi por isso. A moça foi presa por desacato. O PM chegou e falou, olha, você tem que praça, negócio soldado aí em São Paulo, fechando, não podia abrir. Tem nada a ver com o transporte público, não, Fábio. Tem nada a ver, vamos esclarecer. Pera lá. Atividade comercial, sim. Assim, o prefeito pode determinar o horário em que a atividade comercial da cidade dele pode funcionar. Ou não? Não. Claro que sim. Claro que sim. Lógico que sim. Talvez na China. Não. Aqui sim. Ele tem sim esse poder.